Querido Pai, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado que nos deste, nesse precioso nome Te invocamos. Nesse precioso nome chegamos e estamos e permanecemos diante de Ti. Viemos pelo precioso sangue do Teu Filho. Limpa-nos de todos nossos pecados, de todas aquelas coisas que Te desagradam de nós. Límpia-nos com Teu precioso sangue. Aquelas das quais somos cientes e também aquelas outras das quais ainda não somos cientes. Límpia-nos, Senhor, com Teu precioso sangue. Derrama também, pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, entre nós o Teu Santo Espírito. Opera em nossos corações, opera em nosso homem interior, conforme as promessas do novo pacto. Escreve em nossos corações, em nossos entendimentos, a Tua palavra. E coloca Teu Espírito, Senhor, em nossos espíritos e faz-nos andar conforme a Tua palavra, em espírito e em verdade. Concentra-nos na Tua beleza, concentra-nos na Tua grandeza, que não haja nada que possa nos distrair de Ti. Concede a nossos espíritos estar alertas ao próprio Senhor, sensíveis e seguindo ao próprio Senhor e não a nós mesmos. Porque é o próprio Senhor que faz toda a diferença. Por isso te agradecemos, Senhor, por poder invocar Teu nome, pedir-te estas coisas confiadamente e recebê-las também confiadamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala-nos, Senhor, e edifica-nos para a Tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estamos entrando esta noite já num terceiro capítulo. Eu sei que alguns irmãos não tiveram a oportunidade de estar ontem à noite e hoje pela manhã, mas para que aproveitem melhor o que hoje estejamos considerando, seria bom que os irmãos procurassem conseguir alguma cópia das gravações que os irmãos fizeram, para que sobre essas bases e essas introduções seja mais proveitoso as considerações atuais. Desde o princípio estamos em Colossenses. Então vamos de novo a esse precioso livro e vamos ler de novo aquela passagem de 2 versos que está no capítulo 2 de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, onde deixamos as coisas hoje pela manhã,
e com a ajuda do Senhor vamos estar em continuidade agora. Diz assim, pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Coisas que haviam de vir a nós, a igreja, da parte de Deus, por Cristo e pelo Espírito. Porém, o corpo, ou seja, a realidade dessas sombras, é de Cristo. Sete festas, que são celebrações, não todas elas iguais. Algumas dessas festas se celebravam com jejum, com choro, com lamento, especialmente Yom Kippur, mas outras se celebravam com alegria. De todas maneiras, são 7 festas, celebrações da plenitude de Cristo. Deus, através de um ciclo de festas, quer ressaltar os diferentes aspectos da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Tem coisas que vêm a nós de Deus por Cristo, devidas à morte de Cristo. Se Ele não morresse por nós careceríamos de muitas coisas. E acho que nossos cristãos, as primeiras coisas que começamos a compreender do Senhor e da obra do Senhor é o perdão dos nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E às vezes até pensamos que isso já é tudo. E por muito tempo ficamos só com essa primeira parte. Vamos dizer um exemplo da enciclopédia. Como se um pai comprasse para seu filho, numa livraria, uma enciclopédia completa com muitos volumes. E o pai chega em casa com a fatura de ter pagado todos aqueles volumes para que seu filho vai reclamar daquela livraria aquela coleção. E o filho chega muito feliz com a fatura e reclama o primeiro volume da enciclopédia. E começa a ler nela acerca do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado pelos nossos pecados. E começa a compreender um primeiro aspecto do perdão, aquele aspecto do perdão eterno, que nos converte de perdidos em filhos. E o pai está observando a seu filho desfrutar do conteúdo daquele primeiro volume da enciclopédia. E o filho está feliz. Mas o pai está esperando que, passando um tempo, o filho enxergue, perceba
que a enciclopédia não somente tem um primeiro volume, também tem um segundo volume. E no segundo volume fala coisas diferentes, ainda que relacionadas com o primeiro, mas são aspectos diferentes. E também são provisores, logros de nosso Senhor Jesus a nosso favor, mas que vem a nós por meio de outro ângulo de visão. Há coisas que vêm pelo sangue. Claro que o sangue veio pela cruz, mas tem coisas que vêm pela cruz e não somente pelo sangue. Tem coisas de Deus que são presentes do Senhor, que vêm a nós pelo Espírito e não pelo sangue. Claro que as duas primeiras coisas, acho que as primeiras do Evangelho que precisamos nos pregar, e de fato são as prometidas no novo pacto, tem a ver com o sangue e tem a ver com o Espírito. O perdão de nossos pecados, Deus esquecendo nossas transgressões, tem a ver com o sangue. O sangue é para limpar tudo aquilo que foi sujado pelo homem. Muitas coisas negativas foram introduzidas em nossa própria natureza ao vender-nos ao pecado, e no mundo, em nossas vidas, etc. E todas aquelas coisas negativas, que são muitas e variadas, não somente alguns pecadilhos de vez em quando, sino muitas coisas. Todas elas têm que ser tratadas pelo sangue e pela cruz do Senhor Jesus. Mas ainda depois dele derramar todo o seu sangue e morrer, ele também precisava ressuscitar. E precisava vencer a morte. E precisava ascender. E precisava derramar o Espírito. E agora o Espírito vem fazer um outro trabalho diferente que o trabalho do sangue. Porque o trabalho do sangue é para limpar. O trabalho da cruz é para terminar com todas aquelas coisas negativas que foram introduzidas pelo inimigo e pelo pecado no mundo e por nós mesmos. Então, precisamos do sangue para essa limpeza e precisamos da cruz para essa libertação. Mas precisamos também da sua ressurreição. Precisamos também da sua ascensão. Precisamos também da sua intercessão. E precisamos também do derramamento do seu Espírito, porque ele vem a introduzir as coisas novas. O sangue e a cruz é o tratamento de Deus para as coisas velhas, que têm que ser tiradas e apagadas, borradas, apagadas. Mas além das coisas velhas, as coisas novas têm que ser supridas. Deus não somente tem que tirar de nós o que é ruim, sino que também tem que colocar em nós o que é bom da parte dele. Então o sangue é para limpar, a cruz é para crucificar. É como se fosse uma vassoura para varrer com tudo que precisa ser varrido. Mas a ressurreição, a ascensão, o ministério celestial de Cristo, pelo menos em parte,
o Espírito de Cristo vem introduzir o que pertence à nova criação. Parte da obra de Cristo é para nos livrar da velha criação. E outra parte da obra de Cristo é para nos participar, nos fazer partícipes da nova criação. Por uma parte, o Senhor Jesus Cristo, Ele é chamado de último Adão. E Ele é chamado, em 1 Coríntios 15, de último Adão, porque tudo que pertencia a Adão, tudo que foi introduzido no mundo, na terra, em nossa natureza, por causa do pecado de Adão, tudo isso tomou Cristo e terminou com Ele na cruz. Por isso Cristo é chamado o último Adão. Em Ele acabou todo o que pertence à velha criação. Mas Ele ressuscitou para ser agora não somente o último Adão já, o último Adão já foi. Ele já acabou com tudo que foi introduzido pelo pecado de Adão. Agora Ele ressuscitou e Ele é chamado o segundo homem para introduzir as coisas que são novas. Então as coisas velhas passaram na cruz. E eis aqui que todas são feitas novas na ressurreição e pelo Espírito. Então, da obra do Senhor Jesus, nos chegam coisas do ministério terrenal e nos chegam coisas do ministério celestial. E por isso estamos falando da necessidade da celebração da plenitude de Cristo. E esse ciclo de festas de Israel, estatuto perpétuo estabelecido por Deus, tem seu cumprimento na pessoa e obra completa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o cumprimento perfeito e perpétuo daquelas festas. Ele é a celebração perpétua das festas que Deus ordenou a Israel, que eram sombra das coisas que viriam, mas as coisas verdadeiras que viriam é o cumprimento em Cristo de todas aquelas sombras de que nos falavam naquelas festas. Hoje em dia precisamos ter olhos para ver a Cristo em realidade, a Cristo como verdadeiro cumprimento perpétuo de todo aquele ciclo de festas. Todo aquele ciclo de festas, poderíamos dizer que está como representado numa minorá. A minorá é aquela palavra hebraica que quer dizer candeeiro. Vocês veem que um candeeiro tem uma cana central e tem 3 braços à direita e tem 3 braços à esquerda, porque são 7 braços contando com a cana central. 3 mais 3 e aquela do centro são 7. E assim também as festas do Senhor, que são a luz, porque o Senhor é a luz. Ele está representado naquela minorá. Aquela minorá, aquele candeeiro como se fosse uma árvore da vida, onde a vida plena do Senhor está representada. Só que algumas festas, as 3 primeiras, vamos dizer, de um lado do candeeiro, os 3 braços do candeeiro, têm a ver com o ministério terrenal de Cristo. E as outras 3 festas posteriores têm a ver com o ministério celestial de Cristo.
Certamente, quando o Senhor morreu na cruz, Ele falou: tudo está consumado. Porque a morte de Cristo tinha que consumar uma obra. Mas também era necessário, depois de pagar o preço de nossos pecados e fazer muitas coisas que é preciso ver que foram feitas por Cristo na cruz, foi necessário também que Ele ressuscitasse, que Ele ascendesse, que Ele se sentasse à destra do Pai, que Ele fosse mediador entre Deus e os homens, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, advogado. E tem outros aspectos também do ministério celestial de Cristo. E cada um desses aspectos é uma realidade com profundo significado para nós. E nós precisamos a plenitude de Cristo. Ressaltar cada uma dessas 7 festas, porque todas elas nos falam da riqueza, da plenitude de Cristo. Deus quer nos enriquecer. Deus quer que nós celebremos a plenitude de Cristo. E Ele nos fala da plenitude de Cristo através destas festas. Então precisamos tomar um pouco de tempo para que o Senhor vai nos conduzindo na visão e no desfrute, na celebração destas festas. Estas festas eram 7. 3 se celebravam juntas, no primeiro mês do ano bíblico e cósmico, que não é nosso ano pagão agora de 2009 e janeiro, que é considerado o primeiro mês, não. Em Êxodo 12, Deus falou para Israel: para vocês, este primeiro mês será, que é Aviv Nissan, este será o primeiro mês do ano. Ou seja, é um mês que acabamos de começar agora. Nós acabamos de ter o ano novo, dia 21 de março, quando se colocou o sol e apareceu a primeira estrela. Aí foi o ano novo, bíblico e cósmico. Vocês sabem que a Terra gira ao redor do Sol, mas não seguindo uma linha circular ou circunferencial exata. Não é uma circunferência, não é um círculo, é uma elipse, uma elíptica. E uma elíptica é alongada. Então, aquela elíptica tem momentos que está mais perto do Sol e tem momentos que está mais longe do Sol. Quando chega o ponto a um lado ou outro lado do Sol, já seja por um lado primavera ou por outro lado outono, é chamado o equinócio. O equinócio. E quando a Terra dá a volta e chega ao ponto mais longe do Sol, porque não é um círculo, é uma elíptica alongada. Então, no ponto mais perto é chamado equinócio. No ponto mais longe é chamado solstício. E justamente o ano novo, segundo Deus, diz Êxodo 12, começa no equinócio da primavera, no hemisfério norte, que foi agora, 21 de março. Quando a Terra chega ao ponto mais perto do Sol para começar uma nova elíptica. Então,
olhe como o Deus que fez a Bíblia, que é o mesmo Deus que fez o universo, fez coincidir os ciclos cósmicos com os ciclos estais. Até o ano lunar e o ano solar, o ajuste de entre 2 anos cada 7º ano, faz com que esse 7º ano seja um ano especial. Por que Deus faz estas coisas assim? Porque toda a obra de Deus fala de Cristo. Amém. Toda ela nos assinala a verdade de Cristo. Então Deus diz, para vosotros, este será o primeiro mês do ano. No janeiro, Aviv Nissan. E justo nesse mês se celebrava a primeira festa, que é a festa da Páscoa. E se celebrava a segunda festa e a terceira festa. As 3 primeiras festas se celebravam no primeiro mês. E se celebrava no primeiro mês, porque isso é o começo de tudo. Esse é o nosso verdadeiro começo. Sem Páscoa, sem Cristo morrer por nós, se participar a nós e ressuscitar, não tem começo. O verdadeiro começo é a morte de Cristo por nós, a participação de Cristo a nós e a ressurreição de Cristo para nós. Esse é o verdadeiro começo. Então, aquele candeeiro que tem 3 braços num lado, representa essas 3 primeiras festas, que as 3 juntas se celebravam no primeiro mês. De Aviv Nissan se celebrava aquela Páscoa, junto com a Páscoa se celebrava aqueles 7 dias de pães sem levadura, pães asmos, e no final se celebrava a festa das primícias. Depois, no meio do ano, se celebrava a festa de Pentecostes. E no 7º mês, número 7, número de completação, se celebravam 3 festas que têm a ver com o ministério celestial de Cristo. A festa das trombetas era no 7º mês, que era Etanim. Esse é o nome bíblico e hebraico do 7º mês. Em Babilônia chamavam de Tisri, e hoje em dia muitas pessoas que seguem um calendário judaico que vem do Talmud da Babilônia colocam nomes babilônios, como Ijar, Marhesban, Tisri, Abe, Tamuz e outros nomes que Deus apaga na Bíblia. E Deus coloca os nomes hebraicos. Não os nomes do Talmud babilônio, sino os nomes da Bíblia. No 7º mês, no primeiro dia do 7º mês, se celebra a festa das trombetas. E no 10º dia do mesmo 7º mês, Etarim, se celebra Yom Kippur, ou festa da expiação, o dia do perdão. E a partir do dia 15, por vários dias, se celebra a última festa, a 7ª festa, chamada de Sukkot, ou cabanas, ou tabernáculos. Então temos um ciclo de 7 festas. Páscoa, asmos, primícias, juntas no primeiro mês. No meio, como aquele cana do candelabro, Pentecostes isoladinho, que faz a transição entre o ministério terrenal e o ministério celestial de Cristo. E depois, no 7º mês, outras 3 festas intimamente relacionadas. Trombetas, Yom Kippur, Sukkot. Todas elas
nos falam de Cristo, mas não nos falam da mesma coisa. O propósito dessas festas é falar-nos de Cristo. Esse é o objetivo dessas festas, nos falar de Cristo. Então vamos a nos deter um pouquinho. Eu sei que se fôssemos nos deter tudo o que fosse necessário, nos deter, porque você vê que no Antigo Testamento Deus tomou alguns capítulos, e não somente uma vez, sino várias vezes, em distintas partes, se referiu a essas festas, e acrescentou alguns detalhes, todos eles muito significativos, que nosso tempo não daria para ver tudo, mas se dá para ver o essencial, se dá para nos entregar uma chave que nos permita depois, por nós mesmos, com a ajuda do Espírito, penetrar um pouquinho mais no sentido de Cristo e ver mais de Cristo e desfrutar mais de Cristo. Então podemos nos dar por bem servidos. A primeira festa, que era Páscoa, que era precisamente como profetizou o Senhor em Êxodo, o dia 14 deste mês será sacrificado o cordeiro entre as 2 tardes. E justamente o dia 14 do mês de Aviv, Nissan, que são os 2 nomes do mesmo mês, Aviv, Nissan. Justamente o 14, como estava profetizado em Êxodo, esse dia tomaram o verdadeiro cordeiro da Páscoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi sacrificado. E aparecem desde Êxodo 12, todo um capítulo com muitos detalhes, que nos falam da Páscoa. E quando você lê esses capítulos, você vai, quando lê cuidadosamente, encontrar neles algumas frases sumamente chaves, frases que com o tempo encherão de vida e gratidão o seu coração. Por exemplo, disse Deus: eu virei o sangue e passarei de vós. Que tal que Deus não tivesse falado essa frase? Não saberíamos o valor que para Ele tem o sangue do Filho de Deus. Mas Deus, quando vem tipificando a morte do seu Filho naquele cordeiro, aquele sangue tinha que ser derramado, colocado no dintel da porta, porque o juízo de Deus estaria entrando nas casas de todos os egípcios e ainda dos israelitas. Deus não faria nenhuma diferença entre egípcios e israelitas se não fosse pelo sangue. Se na casa de um israelita não estivesse o sangue, a morte entraria. O que fazia diferença entre eles não era se era israelita ou se era judeu, ou se era egípcio, ou camita, ou de qualquer outra cidade, ou descendência. A única coisa que faz diferença diante de Deus é o sangue. Oh, amados, nós temos que aprender a valorar o sangue, como Deus valora o sangue. Nunca você vai chegar na presença de Deus porque você canta bem, porque você jejuou, porque você ofertou, porque você evangelizou, porque você procurou fazer as coisas certas, ou porque você se sente muito bem. Nunca nada do que nós somos
Nunca nada do que nós fazemos terá a capacidade de nos colocar diante de Deus em paz. A única coisa que faz ao próprio Pai passar por alto nossos pecados e nos perdoar é que Ele vê, não a você, sino o sangue do Cordeiro. Virei o sangue e passarei de vós. Isso que significa Páscoa. Passar por alto. O juiz ia entrar e não entrou. Deus pulou por cima. Por quê? Porque o sangue no dintel quer dizer que a morte caiu sobre um cordeiro inocente. Então agora o juízo de Deus passa. E isso que quer dizer Páscoa. Porque Deus vê o sangue. Porque aos olhos de Deus, a morte do seu filho é absolutamente valiosa. Por isso disse que se nós confessamos nossos pecados, Ele fiel e justo para perdoar nossos pecados e limpar-nos de toda maldade. Não disse que solamente Ele é bom, não disse que Ele é misericordioso uma vez mais para nos perdoar de novo. Disse que Ele é fiel e justo. Não sou bondoso. Irmãos, o perdão de nossos pecados não descansa somente na bondade de Deus. Ainda que sim, mas não somente. O perdão de nossos pecados descansa na justiça de Deus. Descansa na fidelidade de Deus. Porque Deus não nos perdoa sem sangue, mas nos perdoa por causa do sangue. Porque seu Filho pagou nossa dívida. Ele não cobra de novo essa dívida que já foi paga. Ele é fiel e justo para com seu próprio Filho, para com sua própria consciência de Deus e para com você. Deus é fiel e justo para perdoar. E nos perdoa pelo sangue do Filho. E assim Ele quer que também nós valoremos o sangue. Não através de psicologia barata, de confissão positiva, de Tchaikonolé, pessoas repetindo que são filhos de Deus e nunca receberam a Cristo como filho de Deus. Como vão ser eles filhos de Deus? Porque repetem que são filhos de Deus? Ninguém, por repetir 1000 ou 1 milhão de vezes que é um filho de Deus, vai se tornar um filho de Deus. Ninguém se torna filho de Deus por repetir que é. Se não recebe o Senhor Jesus, se não nasce de novo, nunca será um filho de Deus, por mais que repita. Então, amados, o Senhor quer que nossa consciência valore o sangue do mesmo jeito que Ele valora. Eu virei o sangue e passarei de vós. E em Hebreus, capítulo 9, verso 14, aí diz que o sangue de Jesus Cristo limpa nossas consciências para poder servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ninguém pode servir a Deus sem ter uma consciência limpa. E ninguém pode ter uma consciência limpa se não valora o sangue da maneira como o Pai valora. Não qualquer sangue, o sangue do seu Filho Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus. Então nunca nós
vamos estar diante de Deus na base de algo que nós sentimos, na base de algo que nós merecemos, não por um truque psicológico, como fazia um bandido muito famoso na Colômbia, Pablo Escobar. Seguramente todos vocês já ouviram falar dele. Já está pobremente morto. Esse homem matava terrivelmente e ao mesmo tempo fazia bairros para os pobres. E os pobres gostavam dele, faziam equipe de futebol. Pablo, Pablo, Pablo. E ele dava dinheiro para eles e depois viravam sicários ao serviço do cartel de Medellín. Matava, muita gente destruída a sua vida por causa da droga, mas ao mesmo tempo fazia boas obras. Você acha que essa é a maneira de subornar nossa consciência? Matando e depois compartilhando um pouco de dinheiro manchado de sangue? Não, irmãos. Só o sangue de Cristo limpa nossas consciências. Aquelas pessoas tratam de subornar as suas consciências por meio de boas obras, como aconteceu com Caim. Caim fez o que fazem alguns maridos, que traem as suas esposas e depois chegam com uma florzinha. Oh, meu amor, um beijinho e uma florzinha. Mas a mulher sabe que estava com outra. Assim, com beijinhos e florzinhas, não vai solucionar nada. E mais ou menos isso foi o que fez Caim. Ele agiu com Deus como se nunca tivesse pecado, como se tudo estivesse certo com ele. E o homem não está certo para nada. O homem não pode chegar diante de Deus na base dessas florzinhas. Por isso Deus não recebeu a oferta de Caim, porque Caim não tinha consciência de sua pecaminosidade. Em cambio, Abel lembrava que quando seus pais, Adão e Eva, quiseram se esconder diante de Deus, ainda que fizeram como Caim, aqueles delantais com folhas, para Deus continuavam igual de nus. Só quando houve uma morte sacrificial e seus pais foram cobertos com as peles daquele sacrifício, somente aí estavam de verdade cobertos. O que eles fizeram para se disfarçar os deixou nudos ainda diante de Deus. Mas o que Deus providenciou como peles de um sacrifício, isso cobriu a seus pais. Então Abel se dedicou a criar cordeiros. Ele não queria chegar diante de Deus diretamente como chegava Caim, pensando que tudo estava bem. Mas o que acontece com Deus que não me está recebendo? Abel não tinha essa presunção. Abel sabia que era um pecador e que só podia chegar escondido no sacrifício. E por isso Deus olhou com agrado o sacrifício de Abel e até ensinou a Caim a fazer a mesma coisa. Se fizeres o que é reto, tu também serás aceito. Mas Caim não entendeu. Aquele fariseu da parábola do Senhor Jesus não entendeu. Ele achava que era melhor que os demais. Eu não sou como esse publicano, eu jejum, eu dou dízimo de tudo, eu sou uma pessoa ótima. Como meu Deus não vai estar orgulhoso de mim? Mas aquele publicano nem se atrevia a levantar seus olhos diante de Deus e dizia: propícia para mim. O publicano não confiou em algo que ele merecesse, confiou na propiciação. Se propício.
a mim. Outra tradução diz propícia para mim. E diz que aquele publicano saiu justificado. Não foi Pablo que inventou aquela doutrina da justificação pela fé. O próprio Senhor Jesus Cristo já falou dela. Nessa parábola do publicano e do fariseu, Jesus falou que o publicano saiu justificado, porque a confiança dele estava na propiciação, no sangue do Cordeiro. Então, a primeira festa, que fala da Páscoa, nos começa a falar de um primeiro aspecto, e depois continua falando de uns outros aspectos, também primeiros, da morte de Cristo. E nós precisamos nos deter nesses aspectos da morte de Cristo. Em primeiro lugar, quando você vai lá ao livro de Levítico, você vai encontrar no livro de Levítico uma série de sacrifícios, todos falando do sacrifício de Cristo. Mas tem títulos distintos e tem suas variações. E ainda que o sacrifício de Cristo foi só um, e feito somente uma vez para sempre, Deus representou tantas coisas que fez Cristo na cruz, que foi necessário ter sacrifícios de holocausto, holocaustos totalmente queimados, sacrifícios pelas transgressões, sacrifícios pelo pecado, sacrifício de paz, ofrenda totalmente elevada, mecida. Todos falam da obra de Cristo, mas falam aspectos diferentes da obra de Cristo. E nós não devemos menospreciar estas coisas. Devem ser valiosas para nós, porque falam de aspectos distintos do que fez o Senhor Jesus. Dentre aqueles sacrifícios, chamam a atenção os chamados sacrifícios totalmente queimados, holocaustos, porque tinha outros sacrifícios nos quais o próprio sacerdote tinha uma parte, e até o próprio povo que confessava seus pecados e traía aqueles sacrifícios, deixava uma parte para o sacerdote e ele mesmo pegava outra parte e ele comia um pedaço daquilo que oferecia. Mas os holocaustos totalmente queimados, o sacerdote não comia nada. O próprio povo não comia nada. Só Deus cheirava tudo. Só eram para Deus. O que significa isto? E por que aparece no primeiro lugar, antes que os outros, lá em Levítico? Porque, amados, às vezes nós nos esquecemos que a obra de Cristo não era somente para tratar a parte nossa, porque outra parte foi afetada. O próprio Deus foi afetado. A justiça de Deus foi ofendida, sua santidade foi ofendida, sua glória foi ofendida. Então Deus tinha que ser vindicado, resultar vindicado por seu filho. Pai, não havia nenhuma razão válida para a honra do meu pai ser afrentada. Não havia por que ofender meu pai. E o primeiro que fez o Senhor Jesus na cruz não foi só morrer por nós. Ele morreu para honrar seu pai, mostrar a justiça do seu pai, vindicar sua santidade, vindicar sua glória. Por isso era que aqueles sacrifícios eram totalmente queimados.
O sacerdote não comia nada, porque não era para ele, era para Deus cheirar. O povo mesmo não comia nada, porque estava reconhecendo sua ofensa que tinha feito a Deus. Então, o primeiro aspecto da morte de Cristo, ainda antes que o perdão de nossos pecados, era reconhecer a justiça, a santidade e a glória de Deus, vindicar a Deus. E o Filho veio para vindicar a honra, a glória, a santidade, a justiça de Deus. Também depois veio para pagar o preço de nossos pecados também. A parte que corresponde a nós. Agora desses outros sacrifícios, pelas transgressões, pelo pecado, agora o sacerdote se podia comer algo. O próprio povo podia comer algo, porque nós também não temos benefícios da morte de Cristo. Mas havia partes dos sacrifícios que você não podia comer. Era só para Deus comer. Não para você comer, para Deus comer. Então temos que lembrar desses primeiros aspectos da obra de Cristo. E depois sim viria aquela parte onde nós obteríamos benefícios e nós comeríamos uma porção, um pedacinho de espalda daquele sacrifício. Deus faria expiação por nós e nós receberíamos benefício. Mas o primeiro que tinha que ser vindicado era o próprio Deus. E depois nossa culpa. Por isso se fala sacrifício pela culpa, porque éramos culpados, devedores, transgressores. Então diz a Escritura: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas. Então Deus disse: verei o sangue e passarei de vós. Primeiro, verei que meu filho honrou minha justiça, minha glória, minha santidade, mas também pagou a dívida de vossos pecados. Isso foi outro aspecto. Pero esse aspecto, tanto o que tinha a ver com o holocausto queimado só para Deus, como aquele no qual nós temos parte, são primeiramente jurídicos. Jurídicos quer dizer que ainda não mudam ao pecador disposicionalmente. Mudam a posição jurídica. Antes era devedor e a dívida foi paga, então agora já não é mais devedor. Então a sua posição jurídica diante de Deus mudou. Mas na Páscoa, não somente o sangue tinha que ser apresentado, o cordeiro também tinha que ser comido com ervas amargas e com aquele pão asmo. E aí vemos como Deus começa a trasladar a obra jurídica de Cristo para uma obra orgânica. Não somente Ele morreu por nós temos que viver por Ele, nos alimentar dEle. E isso se refere a um outro aspecto. Isso se refere ao aspecto orgânico da obra de Cristo. Juridicamente houve uma mudança de nossa posição. Éramos devedores, a dívida foi paga, ficamos justificados. Já não somos mais devedores, já não somos mais culpados,
porque a culpa foi paga. Os distintos níveis de perdão, todos são jurídicos. A palavra nos ensina que há distintos níveis de perdão. Quando você estuda o perdão na Bíblia, você vê que o primeiro perdão é aquele perdão eterno, definitivo, com o qual Deus faz de um pecador morto e perdido um filho para sempre. Estava perdido, mas confessou seus pecados, foi perdoado e agora é feito um filho de Deus. É convertido em filho de Deus. Então, isso é um perdão de nível eterno, que converte a um inimigo, a um perdido, em um amigo, em um achado, em um salvo, em um filho de Deus. Mas, às vezes, os próprios filhos de Deus, e não só às vezes, de vez em quando, sino muitas vezes, os filhos de Deus, ainda sem deixar de ser filhos de Deus, ofendem de novo a seu Pai e perdem certo nível de comunhão e de gozo de salvação com seu Pai. Não que deixou de ser um filho, mas precisa se reconciliar com seu Pai. O Pai disse que se você vai trazer uma oferta ao altar de Deus e se lembra que você ofendeu seu irmão, vai primeiro se reconciliar com seu irmão para poder chegar diante de Deus. Então existe um nível de perdão diferente àquele nível de perdão eterno. O nível de perdão eterno faz de alguém que não é filho, um filho. Mas o nível de perdão de comunhão faz que um filho que não deixou de ser filho, mas que por ter pecado contra seu pai, estava numa situação difícil, tinha perdido o gozo da salvação. Agora esse filho não estava mais tranquilo, como aconteceu com Davi, que os ossos estavam como calcinados diante dele, dentro dele, até que confessou seu pecado. E disse: meu pai, eu pequei contra ti, eu fui um miserável, eu fui um assassino, eu quis ficar com a mulher desse pobre homem Urias, coloquei ele lá por meio dos meus capitães no mais difícil da guerra, porque eu queria ficar com sua esposa. Confessou seu pecado. E veio Natão, o profeta, e falou: Deus tem perdoado o teu pecado. E Deus perdoou o pecado de Davi. Davi reconheceu o seu pecado e recuperou sua comunhão com Deus. Voltou a ter alegria e teve uma comunhão com Deus sincera. Esse perdão de recuperar a comunhão é diferente do perdão de chegar a ser salvo. Porque o perdão de chegar a ser salvo é um perdão eterno. Mas o perdão para recuperar a comunhão é para voltar a ter uma vida de diálogo puro, sincero com seu pai. Você não deixou de ser um filho quando pecou, mas ficou isolado com problemas até que confessou. E Deus perdoou o pecado de Davi. Mas um menino morreu. E ele insistiu para que Deus não levasse o menino. Mas Deus não ouviu a Davi enquanto o menino. Ouviu a confissão de Davi,
Davi confessou seu pecado, Deus perdoou o pecado de Davi, Davi recuperou a comunhão com Deus, mas Deus tinha estabelecido uma correção. Essa correção é um castigo de governo. O perdão de governo é o levantamento da disciplina. Deus pode salvar uma pessoa que era perdida e fica salvo, e essa pessoa pode pecar de novo e Deus de novo tem comunhão com essa pessoa. Mas Deus sabe como tem que tratar seus filhos, porque Ele é um pai. E Ele sabe que se é um pai que não corrige seus próprios filhos vão andar tortos. Então, às vezes, o pai, sem tirar a comunhão, ainda tendo comunhão com Davi, ainda tendo expressamente anunciado o perdão de Davi, ele estabelece uma disciplina. E alguns filhos de Deus, amados, que estão em comunhão com Deus, estão debaixo de disciplina. Não sabem por quê. Porque às vezes pecam, tomam de maneira muito liviana e ligeira seus pecados. E o pai é um pai sério, que tem-nos que ensinar seriedade. E se ele não nos corrige e não nos disciplina, nunca seremos sérios. Então, ele permite uma disciplina. E você sabe que você pediu perdão e foi perdoado, e você tem comunhão com Deus. Mas Deus sabe quanto tempo precisa você essa disciplina. Um dia, Deus decide levantar a disciplina. E aquela disciplina desapareceu. Ou seja, aquele perdão de governo, que é diferente ao perdão de comunhão, que é diferente ao perdão eterno, aquele perdão de governo vem a você e você descobre que já a disciplina desapareceu, que Deus levantou a disciplina. Mas às vezes nós não somos conscientes de nossa ligeireza. E Deus tem que manter a disciplina. Não deixamos de ser filhos, não deixamos de ter comunhão com Ele, oramos, somos ouvidos, adoramos, cantamos, Ele recebe todo, nos abraça e tudo, como fiz com Davi, mas um menino morre. Eu não quero que morra. Deus ficou calado. Não estava nos planos de Deus que esse menino existisse. Que um menino de Urias, de Betsabé, poderia estar nos planos de Deus. Mas de Davi com Betsabé, casada com aquele homem, não. Então se dá conta que tem distintos níveis de disciplina. Quando Deus fala na Bíblia que você não quer perdoar seu irmão, que pecou contra você com pequenos pecados, e você se esquece que Deus perdoou pecados graves em você, então Deus disse: e acaso eu não perdoei tanto? Você não deveria ter perdoado teu irmão algo tão pouco? Então vem de novo a disciplina sobre você. Não é que Deus vai cobrar os pecados, mas vai cobrar disciplina. Você tem que saber fazer diferença entre o que é um perdão que faz de um perdido um salvo, o que é um perdão que faz de um filho um reconciliado, e o que é um perdão de disciplina. Quando Deus disse: já não preciso mais te disciplinar. Mas, às vezes, ainda que eres filho, e Deus tem comunhão contigo, às vezes Ele tem que te disciplinar. E essa disciplina está acima de ti. Irmão, tudo isso são aspectos
jurídicos do perdão dos pecados, que é apenas o primeiro aspecto em relação a nós da morte de Cristo. Antes tem um aspecto em relação a Deus, sacrifício totalmente queimado, Ele sendo vindicado. Agora nós, sendo perdoados, recuperando a comunhão e às vezes até sendo livre de disciplina. Tudo isso é só o primeiro aspecto da festa da Páscoa, que é o aspecto jurídico, o aspecto do sangue. Mas vem o aspecto orgânico, comer do Cordeiro, nos alimentar do Cordeiro, comer o Cordeiro com ervas amargas, comer o Cordeiro com pães ácimos. Agora o Senhor introduz o aspecto orgânico, outro aspecto da morte de Cristo. Esse pão também é Ele, assim como aquele Cordeiro é Ele, também esse pão é Ele. Ele tomou aquele pão no dia da Páscoa e disse: este é o meu corpo, que por vós é desgarrado, é partido. Faça isto em memória de mim. Aquele que come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia postrero. Então existe um aspecto orgânico da morte de Cristo, uma participação com Ele na morte. Não só que Ele morreu por mim, sino que eu também fui crucificado juntamente com Ele. Como diz em 2 Coríntios, se um morreu por nós, luego todos morremos. Esse é um outro aspecto da morte de Cristo. Morrer com Cristo. Morrer nós com Cristo. Podemos considerar mortos ao pecado, nós em Cristo. E ao mesmo tempo, vivos para Deus em Cristo. Isso é algo orgânico. Isso é comer do Cordeiro. E também da ressurreição. Vivos para Deus em Cristo. Outro aspecto jurídico e outro aspecto orgânico. Tudo isso fez Cristo na cruz. Nós precisamos disso. Às vezes, e vou terminar esta noite por enquanto aqui, nós às vezes começamos a discutir como discutiam lá na Idade Média Pascasio Radberto com Berengário de Tours. E Pascasio Radberto falava que aquela farinha do pão da ceia do Senhor se transubstanciava. Alguma coisa acontecia com a farinha e a mudava de substância. Por isso ele falava da transubstanciação. O primeiro que falou essa doutrina foi Pascasio Radberto, lá na Idade Média. E Berengário falava, não na transubstanciação, é só uma representação. E começaram a discutir acerca do que acontecia com a farinha. Que a farinha se transubstanciava, não que a farinha continuava a mesma coisa. Acaso Deus nos deu farinha para que fiquemos enredados só na farinha? Ele nos deu seu próprio Filho, não só farinha. Nós vivemos por seu Filho, não por farinha. Ele é verdadeira comida. Ele que é verdadeira bebida. Ele é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele come não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus está interessado é que nós participemos do próprio Cristo, comamos do mesmo Cristo. Este é meu corpo, que por vós é partido, tomai e comei. Ele não está interessado que discutamos acerca do que acontece com a farinha. O que Ele quer é que nós vivamos por Ele mesmo. Amém. Não vamos discutir de farinha, deixemos isso com eles.
e nós nos ocupemos de viver por Cristo. Essa festa estava intimamente relacionada também com a festa das primícias, que nos fala de Cristo ressuscitado. Mas, por causa da hora, vamos a parar hoje aqui, porque merece mais atenção, para que amanhã, pela manhã, vamos continuar a partir de aqui, considerando outros aspectos. Então, vamos a orar a nosso Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti estas oportunidades que nos dás de considerar alguns aspectos diferentes, todos preciosos, todos formosos, todos saludáveis, todos cheios de vida, todos tão beneficiosos. Oh, nosso Deus e Pai, ajuda-nos a celebrar a plenitude de Cristo, a plenitude da sua obra na cruz, na ressurreição, na ascensão, na intercessão, no retorno. Ajuda-nos, Senhor, a celebrar a Tua plenitude, a desfrutar, a ver a grandeza da Tua obra, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Escreva, Senhor, Tua palavra em nossos corações, ainda que nossos corpos estejam cansados pela hora, pelas atividades, ou por qualquer outra coisa. Concede-nos descanso em nossos corpos também, porque o Senhor é alimento e refrigério também para nossos corpos. Senhor, seja com nossos espíritos, escreve a Tua palavra, e que cada vez estas coisas estejam mais claras, mais desfrutadas, mais queridas, mais transparentes, mais compartilhadas, cheias de vida, nos alimentando no homem interior, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Encomendamos nossas condições humanas, encomendamos o descanso dos irmãos, os que têm que viajar um pouquinho, ou mais de um pouco, os que podem ficar aqui, que possam descansar na Tua presença, e amanhã abrir os olhos e saber que o Senhor está aí para nos sustentar e nos edificar, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Obrigado, irmãos.